Hoje nós vamos falar sobre os paybacks. O primeiro payback é o payback regular. Como é que calcula o payback regular? Estou colocando aqui um fluxo de caixa teórico, alertando sempre que estamos trabalhando com períodos curtos de projeto. Por quê? Porque nós não temos tempo para ficar fazendo projeto de 10 anos, 15 anos, como grandes empresas. Mas se você entender o mecanismo de cálculo, você entende para grandes projetos. Considere-se então esse fluxo de caixa de um projeto de investimento. Qual é o payback regular deste fluxo de caixa? O cálculo é bem simples. Nós temos aqui uma saída no período zero, vamos imaginar em anos, menos 5 mil, a saída de caixa. No primeiro ano, após um ano de operação, contrata pessoal, opera a máquina, vende, compra matéria-prima. Imagine que no final do período você tem um ganho de 8 mil. Se eu tive 15 mil de abertura aqui, mais 8 mil de ganho, ainda faltam recuperar o quê? 7 mil unidades monetárias. Recupero tudo aqui no segundo ano? Não. Então venho aqui, mais 2 mil, após 2 anos teóricos de funcionamento, faltam ainda recuperar 5 mil do investimento inicial. Mais 4 mil no terceiro ano, menos 1.000. No quarto ano, recupero tudo, que faltam 1.000 e eu tenho aqui 3 mil. Então, eu calculo a fração do valor a ser recuperado. Quanto é que falta recuperar? 1.000. Neste período aqui, quanto é que eu estimo obter? 3 mil. Então, eu tenho aqui, fazendo a conta, 0,33. Portanto, o payback regular calculado aqui vai ser quanto? Contando o número de períodos, 1, 2, 3. Então, 3 mais essa fração 0,33. Então, 3,33 períodos. Vamos colocar aqui anos. Estima-se que em 3,33 anos, o investimento será recuperado. Pronto, este é o cálculo. Simples. A pergunta é, tá bom ou tá ruim? Quem vai decidir é o investidor. Observe que a nossa interpretação será: o projeto nos termos apresentados permitirá a recuperação do investimento em 3,33 anos. Você transfere para o investidor a decisão de aceitar ou não o projeto, se esse período é muito longo ou é muito curto. Muito bem, então vamos fazer um exemplo de carteira. Considere agora que uma empresa tenha um portfólio, uma carteira de projetos. Qual projeto deve ser implementado? A primeira pergunta que devemos fazer é: os projetos são mutuamente excludentes ou independentes? O que são projetos mutuamente excludentes? São aqueles projetos que a empresa tem para implementar, mas a empresa, por algum problema financeiro, econômico, de pessoal, que não vem aqui ao caso, só tem condição de implementar um. Os outros serão postergados, arquivados. Já os projetos independentes são aqueles que a empresa tem todas as condições de implementá-los simultaneamente. Então vamos estudar a análise desse projeto, desse portfólio, baseado nessas condições. Considere que esses projetos sejam mutuamente excludentes. Qual deverá ser escolhido? Numa análise simples, deverá ser escolhido o projeto D, porque apresenta menor payback regular. Se os projetos forem independentes, então, nesse caso, todos. Você perguntará, mas por que todos?
porque eu não tenho aqui nenhuma restrição a princípio. Vamos colocar uma restrição. Suponha que o investidor informe que o projeto atraente para ele seja o projeto cujo payback seja de até 3 anos. Então, o investidor colocou esta limitação. Se os projetos forem mutuamente excludentes, qual será a minha escolha? Continuará sendo o projeto de menor payback e atendendo à restrição do investidor. E se forem independentes? Deverão ser implementados quem? O projeto B, o projeto e o projeto D, somente, porque todos os outros 3 projetos apresentam prazo de recuperação, tempo de recuperação superior a 3 anos. Ok? Vamos falar das críticas ao método payback. Primeira crítica, mais importante, não considera o valor do dinheiro no tempo. O dinheiro tem valor no tempo. 10 mil reais daqui a um ano não tem o mesmo valor que hoje. 2. Despreza os fluxos posteriores à recuperação do investimento. O que acontece depois de recuperado, o investimento pelo cálculo, ele é desprezado. E num ambiente de incerteza, de informações complexas e contraditórias, isso é uma informação que não deve ser jogada fora. E, finalmente, que existem projetos que não apresentam payback, ou seja, apresentam payback indeterminado. É um problema porque você não sabe o que dizer. Agora falaremos sobre o payback descontado. Considere este fluxo de caixa com esta representação clássica de saídas e entradas. Para nós calcularmos o payback descontado, nós temos que definir, antes do cálculo, uma taxa de desconto. Na bibliografia, a taxa de desconto tem vários nomes. Taxa requerida de retorno, taxa mínima de atratividade, ou simplesmente taxa de desconto, ou taxa da oportunidade. Quem define isso é o investidor ou a empresa. Vamos imaginar que essa taxa seja de 10% ao ano. Reparem que o período da taxa tem que ser equivalente ao período do fluxo. Nós vamos descontar, ou seja, trazer a valor presente. Que fórmula que utilizaremos para trazer a valor presente? A fórmula da capitalização composta periódica. Montante é o capital, 1 mais I elevado a N. N é o período. Passando isso aqui, dividindo, chegamos à fórmula do desconto. Então, nós vamos descontar usando essa taxa. Vamos trazer o 4.000 ao ano 0, 2.000 ao ano 0 e 1.000 ao ano 0. Como é que ficaria esse cálculo? Descontando, então, os valores determinados, calculados pelo fluxo, 4.000, a taxa de desconto é 10%, na fórmula, então, entra 1,10. Descontando um período, 36,36. O fluxo 2, 2.000, 2 períodos de desconto, 1, 2. E o 1.000, 3 períodos de desconto. Chegaremos a esses valores aqui. Esses valores vão substituir esse aqui no cálculo do payback. O nosso cálculo é feito da mesma maneira que o payback regular, apenas usando os valores descontados. Fazendo então o cálculo usando estes valores, encontraremos 1,83 anos como payback descontado. Interpretando o resultado, diremos que o projeto, nos termos apresentados, permitirá a recuperação do investimento
em 1,83 anos, usando a taxa requerida de retorno de 10% ao ano. A crítica principal é que ele despreza os fluxos posteriores. Reparem que para o cálculo nós vamos utilizar apenas os 2 primeiros períodos, este e este, para recuperar o investimento inicial. Ele está desprezando o que acontece depois, apesar de utilizar uma taxa de desconto, sanando a crítica do payback regular. Porém, continua desprezando os fluxos posteriores, perdendo informação. Considere agora um portfólio. Projeto A tem um payback descontado de 8,3 anos. Projeto B, 4,5. Projeto C e assim sucessivamente. Claro que todos os paybacks calculados à mesma taxa. Qual ou quais projetos devem ser implementados? Se os projetos forem mutuamente excludentes, qual deveremos implementar? O que apresentar menor payback descontado, no caso o projeto C. Se forem independentes, neste caso todos, porque não temos nenhuma restrição. Se por um acaso o investidor criar uma restrição de um prazo máximo de payback descontado de 4 anos. Se os projetos forem mutuamente excludentes, teremos o projeto C, que apresenta um menor período de recuperação e está atendendo à restrição do investidor. Se for uma carteira de projetos independentes, então observem que apenas o projeto C e D deverão ser implementados, porque A, D e E apresentam períodos superiores a 4 anos. Tá claro?